Milionário viúvo vai fazer uma doação em um orfanato até ouvir papai, saudade e fica em choque. O cheiro de café passado na hora se espalhava pelo salão simples do orfanato, misturado ao som de risadas baixas e passos pequenos correndo pelo corredor. O milionário viúvo entrou ali apenas para cumprir uma promessa antiga, dessas feitas em silêncio, acreditando que uma doação resolveria tudo. Vestia-se com elegância, mantinha a postura firme e o olhar distante de quem construiu uma vida inteira controlando emoções. A visita deveria ser rápida, objetiva, sem espaço para envolvimento. Mas bastou atravessar a porta para algo inesperado acontecer. Uma voz infantil, frágil e carregada de saudade rompeu o ambiente e o atingiu como um golpe direto no peito. Papai, saudade. O mundo pareceu desacelerar. O coração apertou. A respiração ficou pesada. Ele tentou fingir que não ouviu, tentou seguir em frente, mas naquele instante algo começou a ruir dentro dele. Nada no dinheiro, nos negócios ou no sucesso havia preparado aquele homem para o que estava prestes a viver. Antes de continuar essa história que vai mexer com suas emoções, curta o vídeo, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe desse reencontro que ninguém esperava. O cheiro de café passado na hora se espalhava pelo salão simples do orfanato São Lucas, em Campinas, misturado ao aroma de pão com manteiga que vinha da cozinha. As paredes claras estavam cobertas por desenhos infantis colados com fita adesiva, alguns tortos, outros já desbotados pelo tempo. Era uma manhã quente, daquelas em que o sol invade tudo pelas janelas abertas, trazendo barulho distante de ônibus passando na avenida e o canto insistente de um bem-te-vi no quintal. Augusto Menezes entrou com passos firmes, vestindo um terno claro que destoava completamente do ambiente. Dono de uma das maiores empresas do setor de logística do país, era conhecido pela postura impecável, pela disciplina quase excessiva e pela frieza elegante com que resolvia qualquer problema. Viúvo havia 3 anos, mantinha uma rotina controlada ao extremo, onde cada minuto do dia tinha função definida. Aquela visita fazia parte de uma agenda organizada pela sua fundação beneficente, criada mais por senso de responsabilidade social do que por envolvimento emocional. A diretora do orfanato, Helena Duarte, caminhava ao lado dele, explicando números, necessidades e projetos futuros. Falava com cuidado, acostumada a lidar com empresários que apareciam uma única vez e nunca mais voltavam. Augusto ouvia com atenção educada, assentindo em silêncio, observando o chão de cerâmica simples, as mesas pequenas demais para adultos e as cadeirinhas coloridas alinhadas contra a parede. Ele não vinha ali para criar laços. Pelo menos era o que acreditava. No fundo do salão, algumas crianças brincavam com blocos de montar. Outras desenhavam sentadas no chão, concentradas, alheias à presença daquele homem alto e sério. Augusto sentiu um leve incômodo no peito, uma sensação estranha que não soube identificar. Tentou ignorar, atribuindo ao calor ou ao ambiente fechado. Foi então que ouviu. A voz era pequena, quase tímida, mas carregava algo que atravessou o ar como uma lâmina invisível. Papai, saudade. O mundo pareceu perder o ritmo por alguns segundos. O barulho das crianças ficou distante. O canto do pássaro cessou dentro da sua cabeça. Augusto parou no meio do passo, sentindo o coração acelerar de forma desordenada. Engoliu em seco, tentando manter a postura. Pensou ter ouvido errado. Aquilo não fazia sentido algum. Helena também se assustou e virou o rosto na direção de onde vinha a voz. Uma das cuidadoras, Marta, congelou perto da porta da cozinha, segurando um pano de prato nas mãos. Augusto seguiu o som com o olhar e encontrou um menino pequeno, de cabelos castanhos claros e olhos atentos, parado a poucos metros de distância. Tinha cerca de 3 anos, talvez um pouco mais. Usava uma camiseta azul clara e um short simples. Os pés estavam descalços, sujos de terra do quintal. O menino o encarava com seriedade desconcertante, como se o reconhecesse de algum lugar que Augusto não conseguia acessar. O ar pareceu mais pesado. Augusto sentiu um aperto forte no peito, algo entre susto e dor. Nunca teve filhos. Nunca se permitiu pensar nisso depois que a vida lhe tirou a única pessoa com quem sonhou construir uma família. Ainda assim, aquela palavra, dita daquela forma, abriu uma fenda perigosa dentro dele. Ele pigarreou, desviando o olhar por um instante, tentando se recompor. Não podia se permitir fraquejar ali, diante de desconhecidos. Helena observava em silêncio, claramente confusa, enquanto Marta se aproximava rapidamente do menino. Ela se abaixou,
Falou algo baixo no ouvido da criança, tentando conduzi-lo para longe. O menino resistiu, segurando firme na barra da camiseta dela, sem tirar os olhos de Augusto. Augusto respirou fundo. Aquele não era um ambiente hostil, mas algo ali o deixava inquieto. Sentiu o cheiro do sabonete infantil misturado ao café e à poeira do quintal. Um cheiro simples, cotidiano, que inexplicavelmente lhe trouxe uma lembrança vaga, quase impossível de definir. Ele tentou retomar a conversa, mas as palavras de Helena já não faziam sentido. Sua mente estava presa naquela voz, naquele olhar. A visita terminou poucos minutos depois. O cheque foi entregue, as fotos protocolares foram feitas, os agradecimentos ditos. Augusto saiu do orfanato com o mesmo passo firme com que entrou, mas por dentro nada estava no lugar. No carro, pediu ao motorista que esperasse antes de sair. Ficou alguns minutos em silêncio, olhando para a fachada simples do prédio, ouvindo o som distante das crianças brincando. No banco de trás, ao lado da pasta de documentos, algo chamou sua atenção. Um papel dobrado, amassado nas bordas. Não lembrava de tê-lo colocado ali. Pegou com cuidado e abriu. Era um desenho feito com lápis de cor. Um homem alto de mãos dadas com uma criança pequena. Acima, um sol amarelo exageradamente grande. Não havia nomes, apenas traços simples e sinceros. O coração de Augusto bateu mais forte. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo uma pontada de algo que não permitia sentir havia anos. Aquilo não era racional. Não fazia parte dos seus planos. Ainda assim, era impossível ignorar. Ao chegar em casa, uma mansão silenciosa no bairro nobre de Alphaville, o contraste foi quase cruel. O chão brilhava, os móveis impecáveis, o ar-condicionado mantinha tudo frio e estável. Nenhum som além do próprio passo ecoando pelos corredores largos. Augusto largou o paletó no sofá, algo que raramente fazia, e ficou parado no meio da sala, sentindo o vazio habitual se tornar ainda mais evidente. Naquela noite, dormiu mal. Sonhou com corredores claros, cheiro de café e uma voz infantil que chamava por ele, sempre um pouco distante, sempre fora de alcance. Acordou suado, com o coração acelerado, antes do despertador tocar. Nos dias seguintes, tentou se concentrar no trabalho. Reuniões, contratos, decisões importantes. Tudo seguia normalmente no papel, mas algo estava diferente. Pela primeira vez em anos, Augusto se pegava distraído, olhando pela janela do escritório, lembrando do desenho, do olhar atento, da palavra que insistia em ecoar. Papai. Na sexta-feira, sem avisar ninguém, pediu ao motorista que mudasse o trajeto. Voltou ao orfanato sob o pretexto de entregar uma nova doação, desta vez de alimentos e brinquedos. Convencia a si mesmo de que era apenas responsabilidade social. Nada além disso. Quando atravessou novamente o portão, sentiu o mesmo cheiro de café e ouviu as mesmas risadas. E, antes mesmo que pudesse pensar em recuar, viu o menino correndo em sua direção, com passos pequenos e desajeitados, o rosto iluminado por um sorriso que desmontou qualquer defesa que ainda restava. Augusto entendeu, naquele instante silencioso, que sua vida organizada estava prestes a ser profundamente transformada, mesmo que ele ainda não tivesse coragem de admitir isso em voz alta. Augusto ficou imóvel por alguns segundos enquanto o menino se aproximava com passos apressados, quase tropeçando no próprio entusiasmo. O sorriso aberto, os braços erguidos e o olhar seguro não deixavam espaço para dúvidas na mente daquela criança. Para ela, não havia estranhamento, não havia medo, não havia curiosidade cautelosa. Havia reconhecimento. Isso foi o que mais desestabilizou Augusto. Ele estava acostumado a olhares interessados, respeitosos ou oportunistas. Nunca um olhar que carregasse pertencimento. Marta chegou primeiro, agachando-se rapidamente para conter o menino antes que ele se chocasse contra as pernas do visitante. Pediu desculpas em tom baixo, visivelmente constrangida. Disse que a criança andava confusa, que às vezes chamava outros adultos daquela forma, tentando minimizar o impacto da situação. Helena observava à distância, atenta às reações de Augusto, como quem mede cuidadosamente cada gesto antes de interferir. Augusto assentiu, dizendo que estava tudo bem, mas sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Ele olhou para o menino com atenção agora, reparando em detalhes que antes haviam passado despercebidos. Um pequeno machucado já cicatrizando no joelho, a unha do polegar roída, um leve balançar do corpo quando estava parado, como se buscasse algum tipo de segurança invisível.
O menino segurava firme um carrinho de plástico vermelho, gasto pelo uso, mas claramente estimado. O nome dele é Miguel, explicou Marta, tentando conduzi-lo de volta ao espaço de brincadeiras. Miguel resistiu por alguns segundos, olhando para Augusto como quem espera uma reação específica. Quando percebeu que não a teria naquele momento, permitiu-se ser levado, ainda virando o rosto uma última vez, como se quisesse se certificar de que Augusto não desapareceria de novo. Augusto sentiu um incômodo estranho ao vê-lo se afastar. Não era tristeza exatamente. Era algo mais profundo, quase físico, como uma pressão constante no peito. Ele seguiu com a entrega das doações, conversou com Helena sobre reformas no telhado, sobre a necessidade de novos colchões, sobre a dificuldade em manter voluntários fixos. Ouviu tudo com atenção, mas a imagem de Miguel voltava repetidas vezes à sua mente, interferindo em cada pensamento. Antes de ir embora, pediu para usar o banheiro. No corredor estreito que levava até lá, passou por um mural de fotos antigas do orfanato. Crianças sorrindo em festas juninas, com chapéus de palha tortos e roupas coloridas. Outras em festas de Natal, segurando presentes simples. Parou diante de uma foto em especial. Era Miguel, um pouco menor, sentado no colo de uma cuidadora, com o mesmo carrinho vermelho nas mãos e um olhar sério demais para alguém tão pequeno. Sentiu o estômago se contrair. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro era pesado. Augusto tentou racionalizar. Crianças institucionalizadas criam vínculos rápidos. Confundem figuras adultas. Buscam referências. Era algo estudado, explicado, comum. Ele sabia disso. Já havia financiado palestras, lido relatórios, apoiado projetos sociais. Ainda assim, nada daquilo explicava por que aquela situação o atingia de forma tão direta. Ao chegar em Alphaville, a casa parecia maior do que nunca. O som do portão eletrônico se fechando ecoou pelo jardim impecavelmente cuidado. Augusto entrou, deixou os sapatos perto da porta, algo que raramente fazia, e caminhou até a sala. Sentou-se no sofá sem ligar a televisão, encarando nada por longos minutos. O desenho encontrado dias antes ainda estava guardado na gaveta do criado mudo. Ele foi até o quarto, abriu a gaveta e o retirou com cuidado, como se fosse algo frágil demais para mãos adultas. Passou os dedos pelos traços coloridos, sentindo o papel fino sob a pele. Não havia assinatura, mas agora ele sabia quem havia feito. Sentiu uma pontada de culpa, sem saber exatamente por quê. Talvez por ter ido embora da primeira vez. Talvez por ter fingido não ouvir. Naquela noite, decidiu algo que não constava em nenhuma agenda. Voltaria ao orfanato com mais frequência. Não como patrocinador, como presença. Na semana seguinte, apareceu novamente, desta vez sem terno. Usava uma camisa simples, mangas dobradas, tentando não chamar atenção. Levou livros infantis e alguns brinquedos educativos. Helena estranhou a visita fora do calendário habitual, mas não questionou. Apenas agradeceu, com um sorriso contido, observando com atenção a mudança sutil naquele homem antes tão distante. Miguel o reconheceu de imediato. Não correu dessa vez. Aproximou-se devagar, segurando o carrinho, olhando para Augusto como quem confirma algo importante. Augusto se abaixou, ficando na altura dele, algo que nunca fazia com ninguém. Perguntou se ele gostava de histórias. Miguel assentiu com a cabeça, em silêncio, e sentou-se no tapete, abrindo espaço ao seu lado. Augusto começou a ler. A voz saiu rígida no início, sem entonação adequada, mas aos poucos foi se soltando. Percebeu que Miguel prestava atenção em cada palavra, que reagia aos sons, que se inclinava para frente nos momentos mais animados. Outras crianças se aproximaram, formando um pequeno círculo. Augusto continuou lendo, esquecendo completamente do tempo. Quando terminou, Miguel encostou a cabeça em seu braço, um gesto simples que provocou um choque interno intenso. Augusto não se afastou. Ficou ali, imóvel, sentindo o peso leve daquele corpo pequeno, o calor, o cheiro de sabonete infantil. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu deslocado em um ambiente que não controlava. As visitas passaram a se repetir semanalmente. Sempre aos sábados pela manhã. Augusto reorganizou compromissos, recusou convites, adiou viagens. Cada ida ao orfanato revelava algo novo sobre Miguel. Descobriu que ele tinha dificuldade para dormir, que acordava assustado algumas noites, que não gostava de ambientes muito escuros.
Marta contou que ele se acalmava quando alguém ficava por perto, segurando sua mão. Essas informações começaram a ecoar dentro de Augusto de forma incômoda. Ele se via pensando nisso à noite, imaginando como seria organizar um quarto, escolher uma luz noturna, criar uma rotina. Imediatamente se repreendia por esses pensamentos. Não fazia sentido. Não era esse o acordo. Ele era um benfeitor, nada além disso. Helena chamou Augusto para uma conversa mais reservada depois de algumas semanas. Sentaram-se na pequena sala administrativa, com uma mesa de madeira simples e ventilador barulhento no canto. Ela falou com cuidado, sem acusações, mas com firmeza. Disse que Miguel havia criado uma expectativa clara em relação a ele. Que se Augusto pretendia continuar visitando, precisaria entender a responsabilidade emocional envolvida. Augusto ouviu em silêncio. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Admitiu que não sabia lidar com aquilo. Disse que não queria causar dor, que não havia planejado nada. Helena explicou que Miguel chegará muito pequeno ao orfanato, que tinha dificuldades em se desvincular de figuras adultas que demonstrassem atenção constante. Aquilo não era culpa de ninguém, mas precisava ser considerado. Augusto saiu daquela conversa com um peso novo sobre os ombros. Pela primeira vez, sua presença, algo que sempre foi sinônimo de solução, poderia se tornar um problema. Na semana seguinte, tentou se afastar. Cancelou a visita, enviou apenas doações. Passou o sábado inteiro inquieto, andando pela casa, abrindo e fechando portas, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. À noite, teve um sonho confuso, com corredores claros, passos pequenos e uma mão que ele tentava alcançar sem sucesso. No domingo, voltou ao orfanato sem avisar. Encontrou Miguel sentado no canto do quintal, brincando sozinho. O menino levantou o rosto ao vê-lo e não sorriu. Apenas observou, sério, como se estivesse avaliando algo importante. Augusto se aproximou devagar, sentou-se ao seu lado e pediu desculpas, mesmo sem saber se aquela criança compreendia totalmente o significado da palavra. Miguel não respondeu, mas empurrou o carrinho na direção dele. Augusto sentiu um nó na garganta. Naquele instante, percebeu que não se tratava mais de curiosidade, caridade ou coincidência. Algo havia se estabelecido entre eles, silencioso e profundo. E quanto mais tentava ignorar, mais evidente se tornava que sua vida, antes rígida e previsível, estava sendo lentamente rearranjada em torno daquele menino de 3 anos. Augusto passou a semana inteira carregando o peso daquele domingo silencioso. O gesto simples de Miguel empurrando o carrinho em sua direção havia se tornado um símbolo impossível de ignorar. Não era um pedido explícito, não havia palavras, mas existia ali uma entrega que exigia resposta. No escritório, os relatórios se acumulavam sobre a mesa de vidro, as reuniões aconteciam no ritmo habitual, e ainda assim ele se via distante, como se observasse tudo de fora. O cheiro constante de café corporativo já não trazia o conforto de antes. Em alguns momentos, o som do teclado parecia alto demais, quase agressivo. Na quarta-feira, decidiu ligar para Helena. Não ensaiou o que diria. Apenas pediu para passar no orfanato fora do horário de visitas, alegando que precisava conversar. Helena concordou, mantendo o tom neutro de quem já esperava aquele movimento. Quando Augusto chegou, o céu estava nublado e o vento espalhava folhas secas pelo pátio. O ambiente parecia mais quieto do que de costume, com menos crianças correndo. Marta organizava alguns brinquedos em caixas plásticas e acenou com a cabeça ao vê-lo. Helena o conduziu até a sala administrativa. O ventilador girava lento, espalhando um ar morno. Augusto sentou-se com as mãos entrelaçadas, algo que denunciava sua tensão. Disse que não conseguia simplesmente desaparecer da vida de Miguel, mas também não sabia quais limites deveria impor. Falou da própria história, sem entrar em detalhes íntimos, apenas o suficiente para explicar o medo constante de criar vínculos e falhar. Helena ouviu em silêncio, sem interromper, deixando que ele mesmo encontrasse as palavras. Ela foi direta ao responder. Disse que a presença constante já havia criado uma referência emocional para Miguel e que o afastamento abrupto poderia causar sofrimento. Explicou que a instituição tinha regras claras sobre visitas frequentes e vínculos afetivos, justamente para proteger as crianças. Se Augusto quisesse continuar daquela forma, precisaria avaliar suas intenções com honestidade. Não havia acusação, apenas responsabilidade. Ao sair da sala, Augusto encontrou Miguel no corredor, sentado no chão,
empilhando blocos coloridos. O menino levantou o rosto e o observou por alguns segundos, depois voltou à brincadeira. Não correu, não sorriu. Aquilo doeu mais do que qualquer rejeição explícita. Augusto se aproximou, sentou-se ao lado e começou a ajudar a montar a torre. Miguel aceitou a ajuda sem dizer nada. Quando a torre caiu, os dois riram quase ao mesmo tempo. O som daquele riso ecoou dentro de Augusto de um jeito inesperado. A partir daquele dia, ele passou a estruturar as visitas com mais cuidado. Não chegava de surpresa, respeitava os horários, participava das atividades coletivas. Levava frutas, ajudava a organizar o pátio, lia histórias para pequenos grupos. Miguel continuava próximo, mas agora dividia a atenção com outras crianças. Isso trouxe alívio e, ao mesmo tempo, um novo tipo de angústia. Augusto percebeu que precisava aprender a estar presente sem possuir. Em casa, começou a notar mudanças sutis em si mesmo. Passou a cozinhar refeições simples, algo que nunca fazia. O cheiro de arroz sendo preparado preenchia a cozinha ampla e silenciosa. Comprou copos plásticos coloridos sem perceber, deixou uma luz do corredor acesa à noite, como se esperasse alguém acordar com medo. Esses gestos o assustavam, mas também traziam uma estranha sensação de propósito. Miguel, por sua vez, começou a demonstrar mudanças. Marta comentou que ele estava dormindo melhor nos dias em que Augusto aparecia. Que falava mais, que se envolvia mais nas brincadeiras. Helena observava com cautela, anotando tudo, atenta a cada sinal. A assistente social responsável pelo acompanhamento das crianças, Patrícia, pediu para conversar com Augusto. Sentaram-se no banco do quintal, sob a sombra de uma mangueira antiga. Patrícia explicou que Miguel havia chegado ao orfanato muito pequeno, sem referências familiares claras. Disse que ele tinha uma tendência forte a criar vínculos seletivos e que isso precisava ser conduzido com extremo cuidado. Perguntou diretamente o que Augusto pretendia. Pela primeira vez, ele não teve coragem de responder. Admitiu que ainda não sabia, que tudo aquilo pegara de surpresa. Patrícia foi clara ao dizer que a indecisão também tinha consequências. Naquela noite, Augusto dirigiu sem destino pelas ruas de Campinas. Passou por bairros antigos, por praças iluminadas, por famílias sentadas em frente às casas conversando. Observou crianças andando de bicicleta, mães chamando para dentro, pais ajeitando portões. Era um Brasil cotidiano. Simples, distante do mundo em que sempre viveu. Sentiu um aperto no peito, uma mistura de desejo e medo. No sábado seguinte, participou da festa junina do orfanato. Bandeirinhas coloridas enfeitavam o pátio, o cheiro de milho cozido e bolo de fubá tomava o ar. As crianças vestiam roupas simples, algumas improvisadas, mas havia alegria genuína ali. Miguel usava um chapéu de palha grande demais para a cabeça e segurava a mão de Augusto com firmeza enquanto caminhavam entre as barracas. Augusto sentiu o peso daquele gesto, mas não soltou. Durante a dança, Miguel se distraiu e correu para brincar. Augusto ficou observando à distância, conversando com Helena. Ela comentou que havia recebido uma visita de uma família interessada em adoção, mas que o perfil não parecia adequado para Miguel. Disse isso sem olhar diretamente para Augusto, como quem testa o terreno. Ele sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, a possibilidade concreta de Miguel ir embora se apresentou de forma real. Nos dias que se seguiram, Augusto passou a viver um conflito interno intenso. Parte dele desejava se afastar para evitar sofrimento. Outra parte não suportava a ideia de perder aquele vínculo. Procurou um terapeuta indicado por um amigo, alguém discreto, acostumado a lidar com pessoas que sempre tiveram controle. As sessões foram difíceis. Falar de sentimentos era um território estranho. Admitir medo parecia fraqueza. Ainda assim, aos poucos, começou a entender que o apego não era uma falha, mas uma escolha que exigia coragem. Miguel começou a apresentar comportamentos novos. Em algumas visitas, ficava mais irritado, mais agarrado. Em outras, parecia testar limites, ignorando Augusto por alguns minutos antes de se aproximar novamente. Marta explicou que isso era comum, que as crianças percebiam quando algo estava em desequilíbrio. Augusto sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Em uma tarde chuvosa, Miguel teve uma crise de choro forte durante o horário de descanso. Nenhuma das cuidadoras conseguiu acalmá-lo. Augusto estava no orfanato naquele dia, organizando alguns livros. Foi chamado por Marta quase sem perceber.
Ao entrar no quarto, encontrou Miguel sentado na cama, o rosto vermelho, os punhos cerrados. Augusto se aproximou devagar, sentou-se ao lado e começou a falar baixo, sem promessas, sem explicações. Apenas ficou ali. Depois de alguns minutos, o choro cessou. Miguel se encostou nele, exausto. Augusto sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Segurou. Não por orgulho, mas por respeito àquele momento. Entendeu, com clareza dolorosa, que sua presença já tinha impacto direto na vida daquele menino. E que qualquer decisão, ou falta dela, deixaria marcas. Na saída, Patrícia o aguardava. Disse que o comportamento de Miguel demonstrava um vínculo significativo e que, a partir dali, seria necessário definir caminhos. Não havia pressa imediata, mas também não havia espaço para indefinição prolongada. Augusto assentiu, sentindo o peso da escolha se tornar inevitável. Naquela noite, em casa, abriu a gaveta onde guardava o desenho. Colocou-o sobre a mesa da sala, à vista. Sentou-se no sofá, em silêncio, ouvindo o som distante da chuva batendo nas janelas. Pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. Não de desespero, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que sua vida, construída sobre controle e previsibilidade, estava sendo desafiada por algo muito maior do que ele havia planejado. A rotina de Augusto começou a se reorganizar em torno de pequenos compromissos que antes não existiam. As manhãs de sábado passaram a ter cheiro de fruta cortada e café simples, preparados sem a precisão habitual. Ele chegava ao orfanato São Lucas antes do horário, estacionava o carro na mesma vaga e atravessava o portão sentindo cascalho sob os sapatos. O céu de Campinas alternava entre sol intenso e nuvens passageiras, e ele passou a reparar nesses detalhes como quem aprende a olhar de novo. Miguel o aguardava quase sempre perto do pátio. Não corria mais como antes. Observava primeiro, confirmava a presença, depois se aproximava. Augusto entendeu que aquele intervalo era um teste silencioso, um jeito da criança medir a constância. Ele respondia ficando, sentando no chão, abrindo um livro, oferecendo tempo. Aos poucos, Miguel se sentava ao lado, às vezes encostando o ombro, às vezes mantendo uma pequena distância. O vínculo avançava sem pressa. Patrícia passou a acompanhar algumas visitas. Sentava-se em um banco próximo, anotando comportamentos, fazendo perguntas pontuais. Augusto respondia com honestidade, ainda que nem sempre soubesse explicar o que sentia. Falava do medo de errar, da dificuldade de demonstrar afeto, da vida construída para funcionar sem improvisos. Patrícia lembrava que a adoção exigia previsibilidade emocional, presença consistente e disposição para aprender. Augusto ouvia e aceitava as orientações, mesmo quando elas o tiravam da zona de conforto. Em uma dessas visitas, Helena convidou Augusto para acompanhar uma reunião com fornecedores locais que ajudavam o orfanato. A conversa girou em torno de custos, doações e eventos comunitários. Augusto percebeu que sua experiência empresarial podia ser útil ali de forma prática. Sugeriu ajustes simples, apresentou contatos, ajudou a estruturar um calendário de arrecadação. Aquilo trouxe um equilíbrio novo à sua presença, menos emocionalmente carregado e mais integrado ao funcionamento do lugar. Miguel observava tudo à distância. Quando Augusto se envolvia demais em tarefas administrativas, a criança se aproximava com o carrinho vermelho, batendo levemente na perna dele. Augusto aprendeu a interpretar o gesto. Era um pedido por atenção compartilhada. Ele passava a dividir o tempo, sentando no chão para brincar alguns minutos antes de retomar qualquer outra atividade. Essa negociação constante ensinou algo que Augusto nunca precisou aprender antes: priorizar. Em casa, as mudanças continuavam. Um quarto de hóspedes passou a ser reorganizado sem que ele admitisse o motivo. Trocou as cortinas pesadas por tecidos claros, guardou objetos frágeis em prateleiras altas, comprou uma pequena luminária de luz amarela. Não montou um quarto infantil, mas criou um espaço possível. Cada compra vinha acompanhada de um peso interno, como se estivesse avançando rápido demais. Ainda assim, não recuava. O terapeuta ajudou Augusto a nomear sentimentos. Falavam sobre controle, sobre luto emocional, sobre a dificuldade de aceitar que o amor exige risco. Augusto saía das sessões cansado, mas mais lúcido. Começou a perceber que sua disciplina, antes uma fortaleza, também funcionava como barreira. Aprender a flexibilizar era um exercício diário. No orfanato,
Marta comentou que Miguel havia começado a falar de Augusto para outras crianças. Não usava títulos, apenas dizia que ele voltava sempre. Esse sempre carregava uma expectativa que Augusto sentiu na pele. A constância passou a ser um compromisso. Ele avisava quando não poderia ir e cumpria horários com rigor. Quando se atrasava, ligava para Helena para avisar. Miguel reagia melhor quando sabia o que esperar. Em um domingo de chuva leve, o orfanato organizou uma tarde de filmes. Augusto ficou sentado no chão, com almofadas espalhadas. Miguel se acomodou entre as pernas dele, segurando o carrinho como um amuleto. O cheiro de pipoca doce se espalhava pelo salão. Augusto percebeu que seu corpo relaxava naquela posição, algo impensável meses antes. O contato simples não o assustava mais. Ao contrário, trazia uma calma inédita. Patrícia observou a cena e, dias depois, chamou Augusto para uma conversa mais longa. Explicou que o vínculo estava claro e que seria necessário iniciar uma fase mais estruturada de avaliação, caso ele considerasse a adoção. Falou dos passos, das visitas domiciliares, dos relatórios, do tempo necessário. Augusto ouviu com atenção e pediu um prazo para pensar. Não queria decidir movido apenas pela emoção. Patrícia concordou, reforçando que a decisão deveria ser consciente e sustentada. A possibilidade concreta trouxe novos obstáculos. Um deles foi o trabalho. Uma expansão importante da empresa exigia viagens frequentes. Augusto avaliou a equipe, redistribuiu responsabilidades e adiou parte do projeto. Essa decisão teve custo financeiro e gerou questionamentos internos. Ele sustentou a escolha com argumentos técnicos, mas sabia que a motivação era outra. Pela primeira vez, priorizava algo que não podia ser medido em números. Outro obstáculo veio do próprio círculo social. Um amigo próximo questionou a prudência de se envolver com uma adoção tão complexa. Falou de idade, de rotina, de exposição. Augusto ouviu sem reagir. Aquela opinião refletia medos que ele mesmo tinha. Ainda assim, não permitiu que definisse suas ações. Percebeu que precisava construir convicções próprias. No orfanato, Miguel passou por uma avaliação de rotina e ficou mais sensível nos dias seguintes. Chorava com mais facilidade, buscava colo com insistência. Augusto respondeu estando presente, sem exageros. Sentava ao lado, conversava baixo, mantinha calma. Marta comentou que a criança se regulava melhor quando Augusto mantinha a voz firme e tranquila. Essa observação trouxe a ele uma sensação de competência que não conhecia naquele papel. Em uma tarde quente, Helena pediu ajuda para organizar o quintal. Augusto passou a tarde carregando vasos, ajustando bancos, varrendo folhas. Miguel ajudava do jeito que podia, arrastando uma vassoura maior que ele. O cheiro de terra molhada e grama cortada ficou no ar. Ao final, sentaram-se no degrau, suados, cansados. Miguel ofereceu o carrinho a Augusto e, dessa vez, deixou que ele brincasse sozinho por alguns minutos. Augusto entendeu o gesto como confiança. As semanas avançaram e o vínculo se estabilizou. Não havia euforia constante, nem crises diárias. Havia rotina. Augusto passou a levar Miguel para pequenos passeios autorizados, sempre acompanhado por Helena ou Marta. Caminhavam pela praça próxima, compravam pão de queijo, observavam os pombos. Miguel segurava a mão de Augusto com naturalidade, sem apertar demais. Augusto sentia o calor daquela mão e pensava em como algo tão simples podia reorganizar uma vida inteira. Em casa, Augusto recebeu a primeira visita de Patrícia. Ela observou o espaço, fez perguntas, pediu que ele descrevesse sua rotina. Augusto respondeu com clareza, sem promessas grandiosas. Falou do que podia oferecer agora e do que estava disposto a aprender. Patrícia anotou tudo e orientou ajustes. Ele aceitou, mesmo quando isso significou mudanças incômodas. Naquela noite, Augusto sentou-se na sala com o desenho sobre a mesa. Olhou para os traços simples, para o sol exagerado, para as mãos dadas. Pensou no caminho percorrido até ali, nos medos enfrentados, nas concessões feitas. Não havia garantias. Havia trabalho, presença e escolhas diárias. Pela primeira vez, isso lhe pareceu suficiente. A fase seguinte começou de forma silenciosa, sem anúncios ou grandes mudanças aparentes, mas com peso diferente sobre cada gesto de Augusto. A visita de Patrícia havia transformado possibilidades em caminhos concretos. Agora existiam relatórios,
prazos, avaliações contínuas. A adoção deixava de ser uma ideia distante e passava a exigir comprometimento diário. Augusto percebeu que não bastava sentir. Era preciso sustentar. As visitas ao orfanato passaram a seguir um padrão ainda mais estável. Sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários. Miguel começou a antecipar esses momentos com uma tranquilidade nova. Não perguntava mais se Augusto voltaria. Apenas o esperava. Essa confiança trouxe alívio e responsabilidade. Augusto sentia que qualquer quebra teria um impacto maior do que antes. Patrícia intensificou o acompanhamento. Observava como Augusto reagia às frustrações naturais de Miguel, como lidava com birras pequenas, como estabelecia limites sem rigidez excessiva. Em uma tarde mais agitada, Miguel se recusou a guardar os brinquedos e empurrou o carrinho contra a parede. O barulho ecoou pelo salão. Augusto respirou fundo, se abaixou e falou com calma. Não gritou, não cedeu imediatamente. Esperou. Miguel chorou, se sentou no chão, depois estendeu o carrinho de volta. Patrícia anotou em silêncio. Para Augusto, aquele momento teve o peso de uma prova real. No trabalho, as consequências das decisões começavam a se acumular. Um projeto importante precisou ser transferido para outro diretor. A confiança da equipe se manteve, mas Augusto sentia a pressão. Passou a sair do escritório mais cedo em alguns dias, algo que nunca fazia. Levava trabalho para casa e executava à noite, ajustando horários. O cansaço físico se tornou constante, mas ele o aceitava como parte do processo. Miguel começou a frequentar a casa de Augusto com mais regularidade, sempre com autorização e acompanhamento inicial. A primeira noite foi tensa. Miguel estranhou o silêncio, a ausência de outros sons infantis. Acordou algumas vezes, chamando baixo. Augusto levantava, sentava ao lado da cama improvisada, falava pouco, permanecia. O cheiro do sabonete infantil misturado ao aroma neutro da casa marcou aquele início. Pela manhã, Miguel parecia cansado, mas tranquilo. Augusto também. Essas noites trouxeram à tona inseguranças antigas. Augusto temia não ser suficiente, não perceber sinais importantes, falhar em algo essencial. Compartilhou essas angústias com o terapeuta, que o ajudou a entender que a dúvida fazia parte da construção de um vínculo saudável. A ideia de perfeição foi sendo substituída pela de presença consistente. No orfanato, Helena observava as mudanças com atenção. Comentou que Miguel estava mais confiante, mais participativo. Também alertou para possíveis regressões, explicando que avanços emocionais muitas vezes vinham acompanhados de instabilidades. Augusto ouviu e se preparou. Não se iludia mais com soluções rápidas. Um novo obstáculo surgiu quando Patrícia mencionou a necessidade de ampliar a rede de apoio. Perguntou sobre familiares, amigos próximos, pessoas que... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Pudessem auxiliar em situações imprevistas. Augusto percebeu o quanto sua vida era restrita. Tinha contatos profissionais, mas poucos vínculos pessoais profundos. Esse ponto exigiu ação. Reaproximou-se de uma prima distante, retomou conversas com um amigo antigo. Explicou, sem detalhes excessivos, que estava em um processo importante. Não foi fácil, mas abriu espaço para novas possibilidades. Miguel reagiu bem aos passeios fora do orfanato. Na praça próxima à casa de Augusto, corria atrás de pombos, observava crianças mais velhas brincando. Augusto ficava atento, mas permitia pequenas explorações. Compravam pão de queijo na lanchonete da esquina, sentavam no banco de cimento ainda quente do sol. Esses momentos simples consolidavam o vínculo de forma natural. Em um fim de semana, Augusto levou Miguel para conhecer o escritório fora do horário comercial. O prédio estava vazio, silencioso. Miguel andou pelos corredores, curioso, tocando portas, observando a vista da janela. Augusto explicou o que fazia, usando palavras simples. Miguel ouviu atento, como se aquilo fizesse parte do entendimento de quem era aquele adulto presente em sua vida. As avaliações continuavam. Patrícia visitou novamente a casa, observou rotinas, horários, alimentação. Sugeriu ajustes, como reduzir estímulos antes de dormir, estabelecer rituais previsíveis.
Augusto implementou tudo com disciplina. Cada orientação era seguida à risca, mesmo quando exigia mudanças desconfortáveis. Um dia, Miguel ficou doente de forma leve, algo comum na infância. Teve febre baixa, ficou mais quieto. Augusto cancelou compromissos, passou o dia ao lado dele, oferecendo água, conversando baixo. Sentiu o medo surgir, não de algo grave, mas do desconhecido. Percebeu o quanto se importava. Quando Miguel adormeceu no sofá, Augusto ficou observando a respiração tranquila, sentindo uma mistura de exaustão e gratidão. No orfanato, outras crianças começaram a demonstrar curiosidade. Perguntavam quando Miguel voltaria, se ele morava com Augusto. Helena explicou com cuidado, preservando a privacidade. Miguel parecia dividido entre dois mundos, mas cada vez mais seguro. Augusto fazia questão de manter o contato com o orfanato, visitando mesmo nos dias em que Miguel não estava lá, reforçando que o vínculo não era exclusivo ou egoísta. Patrícia marcou uma reunião formal para discutir os próximos passos. Falou sobre prazos aproximados, sobre a necessidade de continuidade no comportamento observado. Não havia garantias, apenas critérios claros. Augusto saiu da reunião consciente de que ainda havia caminho a percorrer. Não se sentiu frustrado. Sentiu-se responsável. As noites continuavam desafiadoras. Miguel às vezes acordava assustado, outras vezes testava limites, recusando-se a dormir. Augusto mantinha calma, lembrando das orientações, mas também confiando na própria intuição. Aprendia a diferenciar birra de insegurança. Esse aprendizado exigia atenção constante. Em um domingo ensolarado, Augusto e Miguel participaram de um almoço simples organizado por Helena no orfanato. Mesas improvisadas, comida caseira, conversas tranquilas. Miguel circulava entre os adultos com naturalidade, voltando sempre para perto de Augusto. Helena observava e comentou, em tom baixo, que a criança parecia mais inteira. Augusto entendeu o significado daquela palavra. O custo emocional também se fazia presente. Em alguns momentos, Augusto sentia falta da antiga previsibilidade. A liberdade de decidir apenas por si mesmo havia sido substituída por uma atenção constante ao outro. Reconheceu esse sentimento sem culpa. Aprendeu que amar não elimina o cansaço, apenas o ressignifica. Ao final de mais uma semana intensa, Augusto se deu conta de que não pensava mais em possibilidades abstratas. Pensava em horários, em refeições, em histórias antes de dormir. A vida havia se tornado concreta de uma forma nova. Não perfeita, não fácil, mas real. O tempo começou a adquirir um ritmo próprio para Augusto, diferente daquele marcado por agendas rígidas e reuniões intermináveis. Agora, as semanas eram medidas por pequenas conquistas, ajustes silenciosos e desafios inesperados. Miguel já circulava pela casa com familiaridade. Sabia onde ficavam os copos, reconhecia o som da porta do quarto de Augusto, escolhia sempre o mesmo lugar no sofá. A casa, antes silenciosa demais, passou a ter ruídos constantes, brinquedos espalhados e marcas de dedos nas superfícies de vidro. Augusto notava tudo e, pela primeira vez, não se incomodava. A convivência mais frequente trouxe à tona comportamentos que não apareciam durante as visitas curtas. Miguel testava limites com mais intensidade. Às vezes se recusava a comer, outras vezes jogava objetos no chão quando frustrado. Augusto sentia o impulso de controlar a situação com rapidez, mas lembrava das orientações de Patrícia e das conversas na terapia. Aprendeu a esperar, a falar pouco, a manter a firmeza sem rigidez. Nem sempre funcionava de imediato, mas os resultados apareciam aos poucos. Patrícia passou a visitar a casa com maior regularidade. Observava como Augusto organizava os horários, como reagia às mudanças de humor de Miguel, como lidava com imprevistos. Em uma dessas visitas, Miguel se irritou porque não podia mexer em um objeto frágil da estante. Chorou alto, jogou o carrinho no chão e se sentou de costas. Augusto respirou fundo, afastou o objeto com calma e sentou-se próximo, sem tocar. Disse poucas palavras, firmes e tranquilas. Depois de alguns minutos, Miguel se virou e estendeu a mão. Patrícia anotou mais uma vez, sem interferir. No orfanato, Helena acompanhava tudo com atenção. Comentou que Miguel estava mais seguro, mas também mais exigente. Explicou que isso era um sinal de confiança. Augusto entendeu que a criança se sentia segura o suficiente para expressar frustrações.
Essa consciência trouxe alívio e responsabilidade. Ele não estava ali apenas para os momentos bons. O trabalho continuava exigente. Um contrato importante entrou em fase decisiva e exigiu negociações delicadas. Augusto delegou mais do que nunca, confiando na equipe. Algumas decisões foram questionadas, mas ele se manteve firme. Percebeu que liderar também significava abrir espaço. As noites eram curtas. Muitas vezes, depois que Miguel dormia, ele voltava ao computador para revisar documentos. O cansaço era real, mas não o paralisava. Miguel começou a frequentar a escola de educação infantil próxima ao orfanato, como parte da rotina estabelecida. Augusto participou das reuniões iniciais, ouviu orientações das professoras, observou Miguel interagir com outras crianças. No primeiro dia, Miguel hesitou ao entrar na sala. Segurou a mão de Augusto com força. Augusto se abaixou, explicou que ele ficaria por perto, que voltaria. Miguel soltou a mão aos poucos. Aquele gesto simples teve um impacto profundo em Augusto. Era confiança em ação. Os dias seguintes trouxeram relatos positivos. Miguel participava das atividades, mas às vezes se isolava quando sentia falta de Augusto. As professoras orientaram que isso era parte do processo. Augusto ajustou horários para buscá-lo pontualmente, reforçando previsibilidade. Cada ajuste era um exercício de presença consciente. Em casa, Augusto começou a estabelecer rituais. Um horário fixo para o banho, uma história antes de dormir, uma música baixa tocando ao fundo. Miguel respondia bem a essa estrutura. Dormia mais tranquilo, acordava menos vezes durante a noite. Augusto sentia o próprio corpo relaxar com essa rotina. A casa parecia finalmente habitada. Um novo desafio surgiu quando Miguel teve dificuldade em compartilhar brinquedos com outras crianças durante uma visita ao orfanato. Ficou irritado, empurrou um colega e se afastou. Marta interveio com cuidado. Augusto observou, sentindo um aperto no peito. Patrícia explicou depois que a exclusividade emocional ainda era um ponto sensível. Orientou Augusto a reforçar a ideia de convivência sem ameaçar o vínculo. Ele aplicou isso nas semanas seguintes, incentivando brincadeiras em grupo, mantendo-se presente, mas não central. Augusto começou a perceber mudanças em si mesmo que iam além do papel de cuidador. Passou a prestar atenção em detalhes simples do cotidiano, como a textura do chão frio pela manhã, o cheiro do pão tostando, o som da respiração tranquila de Miguel dormindo. Esses detalhes o ancoravam no presente. Algo que sempre lhe faltou. Um fim de semana trouxe um contratempo. Um compromisso profissional urgente coincidiu com um dia importante na escola de Miguel. Augusto precisou escolher. Após avaliar opções, decidiu remarcar a reunião e comparecer ao evento. Foi uma decisão simples no papel, mas complexa internamente. O custo foi um atraso estratégico no negócio. O ganho foi ver Miguel participar da atividade com confiança, olhando para a plateia e encontrando Augusto ali. O sorriso que recebeu não podia ser quantificado. Patrícia reforçou a importância dessas escolhas. Disse que a consistência entre discurso e ação era fundamental. Augusto absorveu isso como um princípio. Não prometia o que não podia cumprir. Quando precisava se ausentar, explicava com antecedência. Miguel reagia melhor quando sabia o que esperar. As conversas na terapia avançaram. Augusto falou sobre o medo de perder o controle, sobre a sensação de vulnerabilidade constante. O terapeuta o ajudou a entender que o controle absoluto sempre foi uma ilusão. A diferença agora era a disposição para enfrentar o imprevisível acompanhado. Essa ideia ficou com Augusto por dias. Miguel teve uma regressão momentânea. Voltou a acordar chorando por algumas noites, pediu colo com insistência. Augusto respondeu com paciência, mesmo exausto. Lembrou das orientações, manteve a rotina, reforçou a presença. A fase passou. Patrícia explicou que essas oscilações eram esperadas, especialmente em períodos de adaptação mais intensa. O vínculo com o orfanato permaneceu ativo. Augusto continuava participando das atividades, apoiando projetos, mantendo contato com as crianças. Isso ajudava Miguel a não sentir uma ruptura abrupta. Helena reconheceu o cuidado e comentou que poucas pessoas mantinham esse nível de compromisso. Augusto respondeu que aquilo fazia parte do processo, não um favor. Em uma tarde tranquila, Augusto e Miguel sentaram no quintal da casa. O sol se filtrava entre as folhas,
criando sombras irregulares no chão. Miguel brincava com o carrinho, empurrando-o pela grama. De repente, parou, olhou para Augusto e se aproximou. Sentou-se ao lado, encostando o corpo com naturalidade. Não disse nada. Augusto também não. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio. Para Augusto, aquele momento representou algo fundamental. A confiança não precisava ser reafirmada o tempo todo. Ela existia. As avaliações continuavam, mas agora com menos tensão. Patrícia começou a falar em avanços consistentes, em amadurecimento do vínculo. Não havia pressa, mas havia clareza. Augusto sentiu uma mistura de alívio e expectativa. Sabia que ainda havia etapas a cumprir, ajustes a fazer. Também sabia que não estava mais sozinho nesse processo. A vida que antes parecia rígida e previsível agora se mostrava dinâmica, exigente e profundamente humana. Augusto não romantizava as dificuldades. Sentia cansaço, dúvida, insegurança. Mas também sentia algo que não experimentava havia anos. Sentia pertencimento. A rotina de Augusto e Miguel já não parecia improvisada. Havia uma cadência silenciosa entre acordar, preparar o café, escolher a roupa, sair no mesmo horário. Miguel ainda precisava de ajuda para quase tudo, mas começava a demonstrar pequenas iniciativas. Tentava calçar o tênis sozinho, escolhia o copo azul em vez do vermelho, puxava Augusto pela mão quando queria mostrar algo. Essas escolhas simples eram observadas com atenção. Para Patrícia, cada gesto indicava avanço na autonomia emocional. O processo de adaptação avançava com naturalidade, mas também revelava camadas mais profundas. Miguel passou a demonstrar curiosidade sobre o passado. Perguntava com palavras curtas, às vezes incompletas, sobre o orfanato, sobre quem morava lá, sobre por que ele dormia agora em outra casa. Augusto respondia com cuidado, sem excesso de informações, respeitando o limite da idade. Explicava que havia lugares diferentes, pessoas que cuidavam dele, e que agora estavam juntos aprendendo um com o outro. Miguel escutava atento, absorvendo mais pelo tom do que pelo conteúdo. Na escola, as professoras relataram mudanças claras. Miguel já participava das atividades coletivas com mais constância. Ainda havia momentos de retração, principalmente quando surgiam figuras masculinas desconhecidas, mas a resposta emocional era mais rápida. Ele buscava referências visuais de segurança, lembrava-se de Augusto, respirava e retomava a brincadeira. Esses relatos eram compartilhados com Patrícia, que avaliava o impacto positivo da estabilidade recente. Augusto começou a perceber o próprio comportamento mudando fora de casa. Em reuniões de trabalho, mostrava mais paciência. O tom de voz era menos ríspido. Delegava com mais clareza. A equipe notou a diferença. Alguns atribuíam ao amadurecimento profissional, outros ao momento mais tranquilo nos negócios. Augusto sabia que a origem era outra. A convivência com Miguel estava reorganizando prioridades internas. Uma visita ao orfanato trouxe sentimentos mistos. Miguel demonstrou alegria ao reencontrar Helena e Marta, correu pelo pátio, reconheceu brinquedos antigos. Ao mesmo tempo, segurava a mão de Augusto com firmeza, como se precisasse reafirmar a conexão. Augusto permaneceu presente, sem interferir, permitindo que Miguel transitasse entre os dois mundos. Helena observou em silêncio e comentou depois que esse equilíbrio era raro. Muitas crianças reagiam com angústia. Miguel parecia compreender, à sua maneira, que havia continuidade. Patrícia sugeriu um exercício prático. Propôs que Augusto deixasse Miguel passar uma tarde inteira com Marta no orfanato, sem a presença dele, para avaliar a resposta emocional. Augusto concordou, apesar da apreensão. No dia marcado, explicou a Miguel que ele ficaria com Marta e que voltaria mais tarde. Miguel demonstrou hesitação, fez perguntas curtas, mas aceitou. Augusto saiu com o coração apertado. As horas passaram lentamente. Augusto tentou se concentrar no trabalho, mas a mente voltava constantemente ao orfanato. Quando retornou, encontrou Miguel brincando no chão, tranquilo. Marta relatou que houve um momento de choro, mas que passou rápido após conversa e acolhimento. Miguel correu até Augusto, abraçou as pernas com força e depois voltou a brincar. Patrícia considerou o resultado positivo. A separação temporária foi processada sem ruptura. Com o avanço do processo, novas avaliações foram agendadas.
Assistentes sociais visitaram a casa, observaram o ambiente, conversaram com Augusto. Perguntaram sobre horários, alimentação, rotina, limites. Augusto respondeu com segurança. Não tentou impressionar. Falou sobre dificuldades reais, sobre aprendizados em andamento. A transparência foi bem recebida. Miguel apresentou uma mudança importante no comportamento noturno. Passou a dormir a noite inteira com mais frequência. Quando acordava, chamava por Augusto com voz baixa, sem desespero. Augusto respondia prontamente, mantendo o ritual de segurança. Essa previsibilidade reforçava o vínculo. O corpo de Miguel relaxava com mais facilidade. Uma conversa com o terapeuta trouxe à tona memórias do passado de Augusto. Ele falou sobre a própria infância, marcada por exigências e ausência emocional. Reconheceu padrões que tentava não repetir. O terapeuta o ajudou a perceber que a consciência desses padrões já representava um rompimento. Augusto saiu da sessão mais leve, embora reflexivo. Miguel começou a usar palavras novas. Chamava Augusto pelo nome, às vezes acrescentava um tom diferente, mais íntimo. Augusto não corrigia, não incentivava rótulos. Deixava que a relação se definisse no tempo certo. Patrícia reforçou essa postura. Disse que a nomeação simbólica surgiria naturalmente quando houvesse segurança suficiente. Um evento inesperado ocorreu quando Miguel teve uma reação intensa a um barulho alto na rua. Um carro passou acelerando, o som ecoou, e Miguel entrou em pânico. Tremia, chorava, buscava abrigo. Augusto o acolheu imediatamente, levou-o para um ambiente silencioso, falou com calma. A crise passou após alguns minutos, mas deixou marcas. Patrícia explicou que respostas sensoriais intensas eram comuns em crianças com histórico de instabilidade. Orientou Augusto a observar gatilhos e preparar estratégias. A partir desse episódio, Augusto passou a adaptar o ambiente. Evitava sons bruscos, explicava previamente quando algo poderia assustar, mantinha uma postura previsível. Miguel respondeu bem. Aos poucos, a confiança se restabeleceu. A capacidade de se recuperar de situações difíceis aumentava. Helena comentou que outras crianças observavam Miguel com curiosidade. Algumas perguntavam por que ele ia embora com Augusto. Marta explicava com cuidado, evitando comparações. Miguel parecia compreender que sua realidade estava mudando, mas sem se sentir superior ou distante. Essa integração era importante para o desenvolvimento emocional. Augusto começou a incluir Miguel em pequenas decisões do dia a dia. Escolher o lanche, decidir qual caminho seguir no passeio, selecionar o livro da noite. Miguel se sentia valorizado. A autoestima começava a se estruturar. Patrícia apontou esse avanço como um dos pilares para a próxima fase do processo. Uma reunião importante reuniu todos os profissionais envolvidos. Assistentes sociais, Patrícia, representantes do orfanato. Discutiram observações, progressos, pontos de atenção. Augusto participou ativamente, respondeu perguntas, ouviu orientações. Não houve clima de julgamento, mas de construção conjunta. Ao final, Patrícia comentou que o vínculo estava sólido e que o processo avançava de forma consistente. Miguel passou a demonstrar empatia com mais clareza. Consolava colegas, oferecia brinquedos, observava reações. Esses comportamentos eram reforçados positivamente, sem exagero. Augusto sentia orgulho, mas mantinha os pés no chão. Sabia que o desenvolvimento era contínuo. Em casa, Augusto reorganizou espaços para acomodar melhor a presença de Miguel. Um quarto mais funcional, brinquedos acessíveis, cores suaves. Não queria criar um ambiente artificial, mas um espaço que acolhesse. Miguel participou das escolhas, apontando cores, tocando tecidos. Esse envolvimento fortalecia o senso de pertencimento. Uma tarde chuvosa trouxe um momento significativo. Miguel observava a chuva pela janela, em silêncio. Augusto se aproximou, sentou ao lado. Miguel encostou a cabeça no braço de Augusto e permaneceu assim por longos minutos. Não houve palavras. Apenas presença. Para Augusto, aquele gesto simbolizava algo profundo. A confiança estava enraizada. Patrícia comentou, em uma conversa posterior, que momentos assim indicavam um vínculo seguro. Disse que Miguel buscava proximidade não por medo, mas por conforto. Essa distinção era fundamental.
Augusto assimilou essa informação com cuidado. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal continuava sendo ajustado. Augusto recusou convites, reorganizou agendas, redefiniu prioridades. Não via isso como renúncia, mas como escolha consciente. A vida que construía agora tinha outro ritmo. Miguel começou a chamar a casa de nossa casa. Usava a expressão com naturalidade. Augusto ouviu, sentiu o impacto, mas não reagiu de forma exagerada. Apenas confirmou com um sorriso discreto. Patrícia observou esse detalhe com atenção. Os dias seguiam com desafios e avanços. Não havia perfeição, mas havia constância. Augusto sentia que estava atravessando um processo transformador, não apenas para Miguel, mas para si mesmo. A estrutura emocional que se formava era sólida, construída no cotidiano, nos pequenos gestos, nas escolhas silenciosas. A relação entre eles já não precisava de explicações externas. Era visível no modo como Miguel buscava Augusto com o olhar, na forma como Augusto ajustava o passo ao caminhar ao lado dele, na naturalidade dos silêncios compartilhados. A história deles se escrevia ali, sem pressa, sem necessidade de justificativas. O tempo avançava de forma quase imperceptível, mas os efeitos da convivência já eram profundos. Augusto percebeu que Miguel começava a antecipar rotinas. Acordava antes do despertador, caminhava até a cozinha ainda sonolento, sentava na mesma cadeira todos os dias. Pequenos hábitos se consolidavam. A previsibilidade trazia segurança, e essa segurança permitia que novas emoções surgissem sem medo. Miguel passou a demonstrar curiosidade sobre o trabalho de Augusto. Perguntava onde ele ia, por que usava determinadas roupas, para onde iam os carros que entravam e saíam da garagem. Augusto explicava com palavras simples, mostrava fotos do escritório, falava das pessoas com quem trabalhava. Um dia, levou Miguel para conhecer o local, fora do horário de expediente. O menino observou tudo em silêncio, tocou a mesa, sentou na cadeira giratória, sorriu ao ver o próprio reflexo no vidro. Aquela visita não era necessária para o processo legal, mas fortaleceu o vínculo simbólico entre os dois mundos. Patrícia acompanhava de perto essas iniciativas. Alertou apenas para o cuidado com excessos. Disse que envolver não significava sobrecarregar. Augusto entendeu o recado. Passou a medir melhor cada novidade apresentada a Miguel. Nem tudo precisava ser vivido ao mesmo tempo. O ritmo era parte essencial do progresso. Na escola, Miguel começou a participar de pequenas apresentações. Cantava junto, batia palmas, seguia os movimentos com alguma timidez, mas sem se esconder. As professoras registraram o avanço com entusiasmo moderado. Sabiam que cada passo era fruto de estabilidade emocional. Augusto assistiu a uma dessas apresentações sentado na última fileira, sentindo o peito apertar. Não chorou. Apenas respirou fundo e manteve os olhos atentos. Um episódio trouxe tensão inesperada. Durante uma visita técnica, um dos avaliadores questionou a disponibilidade real de Augusto diante da rotina empresarial. Não houve acusação, apenas um olhar crítico. Augusto respondeu com serenidade, apresentou ajustes já feitos, horários redefinidos, delegações estabelecidas. Mesmo assim, sentiu o peso da responsabilidade. Aquela conversa ecoou por dias. Ele se perguntou se seria suficiente, se estava realmente preparado para sustentar aquela escolha no longo prazo. Miguel percebeu a mudança no humor de Augusto. Ficou mais quieto, mais observador. Em uma noite, recusou o jantar e pediu colo. Augusto o acolheu, sentou no sofá, balançou lentamente. Miguel encostou o rosto no peito de Augusto e respirou fundo, como se procurasse algo conhecido. Esse gesto simples revelou o impacto mútuo da relação. O estado emocional de um influenciava diretamente o outro. Patrícia orientou Augusto a manter espaços de autocuidado. Disse que o equilíbrio emocional do adulto era essencial para a criança. Augusto voltou a caminhar pela manhã, retomou leituras pausadas, evitou levar trabalho para casa. Essas mudanças exigiram esforço consciente. Cada escolha tinha um custo. Menos tempo para negócios, mais atenção para o presente. Uma visita ao orfanato foi marcada por uma conversa mais profunda com Helena. Ela compartilhou histórias do início de Miguel, falou sobre a dificuldade de adaptação, sobre noites agitadas, sobre a resistência inicial ao toque. Augusto ouviu em silêncio. Essas informações, embora delicadas, ajudaram a compreender melhor certas reações de Miguel.
Nada foi dito de forma sensacionalista. Apenas fatos necessários para contextualizar o desenvolvimento emocional. Miguel começou a demonstrar ciúmes em situações específicas. Quando Augusto conversava com outros adultos por longos períodos, ele se aproximava, puxava a mão, exigia atenção. Patrícia explicou que esse comportamento era esperado. Representava medo de perda, não possessividade. Orientou Augusto a validar os sentimentos sem ceder ao impulso de interromper tudo. Aos poucos, Miguel aprendeu que a presença de outras pessoas não significava abandono. Uma atividade proposta pela terapeuta trouxe resultados interessantes. Augusto e Miguel deveriam montar algo juntos, seguindo instruções simples. Escolheram um quebra-cabeça grande, colorido. Miguel se frustrava com facilidade quando as peças não encaixavam. Augusto resistiu à tentação de resolver por ele. Incentivou, mostrou alternativas, elogiou o esforço. Quando o desenho começou a se formar, Miguel sorriu com orgulho. Aquela construção simbolizava muito mais do que um jogo. O ambiente da casa mudou com o passar das semanas. Menos silêncio rígido, mais sons cotidianos. Brinquedos espalhados, desenhos presos na geladeira, livros infantis sobre a mesa. Augusto não sentia mais necessidade de manter tudo impecável. Aprendeu que a ordem também podia ser afetiva. Esse ajuste interno foi um dos mais difíceis. Abrir mão do controle exigia confiança. Uma conversa com Patrícia trouxe à tona um ponto decisivo. Ela explicou que Miguel começava a demonstrar sinais claros de vínculo estável. Procurava Augusto como base segura, explorava o ambiente com mais autonomia, recuperava-se rapidamente de frustrações. Esses indicadores eram fundamentais para a próxima etapa do processo. Augusto ouviu com atenção, sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade renovada. Miguel passou a usar frases mais longas. Contava pequenas histórias, misturava imaginação com fatos. Falava da escola, do lanche, de sonhos confusos. Augusto escutava tudo com interesse genuíno. Não corrigia excessos, apenas acompanhava. Essa escuta ativa fortalecia a confiança mútua. Um passeio ao parque trouxe um momento marcante. Miguel observava outras crianças com seus responsáveis. Em certo momento, apontou para um homem que empurrava um carrinho e depois olhou para Augusto. Não disse nada. Apenas segurou a mão dele com mais força. Augusto apertou de volta, sem palavras. Aquele gesto silencioso carregava uma compreensão profunda. No trabalho, Augusto enfrentou resistência de um sócio antigo. Questionou decisões recentes, a redução de viagens, a mudança de postura. Augusto manteve a firmeza. Explicou prioridades, deixou claro que não abriria mão do equilíbrio conquistado. Essa conversa teve consequências práticas. Alguns projetos foram adiados, outros redistribuídos. O custo era real, mas assumido com consciência. Miguel apresentou um avanço significativo durante uma avaliação. Conseguiu expressar emoções com mais clareza, nomear sentimentos básicos, pedir ajuda quando necessário. Patrícia registrou esses dados com cuidado. Cada relatório refletia não apenas números, mas histórias vividas. Uma noite trouxe um momento de vulnerabilidade intensa para Augusto. Após colocar Miguel para dormir, sentou sozinho na sala, cercado por brinquedos e silêncio. Pensou no caminho percorrido, nas dúvidas, nas renúncias. Sentiu medo. Medo de falhar, de não ser suficiente. Permitiu-se chorar em silêncio. Não como sinal de fraqueza, mas de entrega. Esse reconhecimento interno fortaleceu sua postura no dia seguinte. Miguel acordou naquela madrugada e chamou por Augusto. Foi acolhido imediatamente. Dormiram juntos no sofá, sem ritual elaborado. Apenas presença. Pela manhã, Miguel acordou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Augusto sentiu o peso da responsabilidade, mas também a leveza da conexão construída. As avaliações finais começaram a ser mencionadas com mais frequência. Patrícia não prometia resultados, apenas indicava progresso consistente. Augusto mantinha os pés no chão. Sabia que o processo exigia paciência contínua. Miguel passou a se referir a momentos futuros. Falava do próximo passeio, da próxima visita à escola, do aniversário que ainda viria. Essa projeção no tempo indicava segurança emocional. Augusto percebeu isso com atenção.
O futuro deixava de ser uma ameaça e passava a ser uma expectativa. A casa já não parecia apenas um espaço físico. Tornará-se um lugar de pertencimento. Cada objeto carregava significado. Cada rotina, um elo. Augusto entendia que aquela transformação não era rápida nem simples. Era construída dia após dia, com escolhas conscientes, esforço visível e aceitação das próprias limitações. A relação entre eles seguia firme, não perfeita, mas real. E essa realidade, construída com cuidado, mostrava que o vínculo não dependia de títulos, mas de presença constante, respeito ao tempo e disposição para aprender juntos. Os meses seguintes trouxeram uma sensação diferente para dentro da casa. Não era mais apenas adaptação. Havia pertencimento. Augusto percebeu isso numa manhã comum, quando Miguel apareceu na cozinha segurando um desenho amassado, feito com lápis de cor já gastos. No papel, duas figuras tortas, uma maior e outra pequena, de mãos dadas. Miguel apontou para a maior e disse o nome de Augusto com naturalidade, depois apontou para si mesmo. Não explicou mais nada. Não precisou. Augusto sentiu o impacto daquele gesto simples atravessar o peito de forma silenciosa. A convivência já não era marcada por constantes cuidados emergenciais. Miguel continuava sendo criança, com birras pontuais, frustrações e descobertas, mas havia estabilidade. As crises diminuíram, os medos noturnos tornaram-se raros. Quando surgiam, eram resolvidos com conversa, colo e previsibilidade. Patrícia observava esses avanços com atenção técnica, mas também com sensibilidade humana. Comentou que Miguel demonstrava sinais claros de confiança no ambiente e na figura de referência. As avaliações finais se aproximavam, e com elas vinham exigências mais específicas. Augusto precisou apresentar planos detalhados de rotina futura, adaptações no trabalho, rede de apoio. Reuniu documentos, ajustou contratos, reorganizou agendas. Cada passo exigia tempo e energia. Houve noites em que o cansaço físico se somava à tensão emocional. Mesmo assim, ele mantinha a constância. Não queria que Miguel sentisse qualquer instabilidade. Miguel, por sua vez, parecia captar mudanças no ar. Ficou mais observador, fazia perguntas curtas sobre dias seguintes, sobre quem viria visitar, sobre horários. Augusto respondia com clareza, sem antecipar informações desnecessárias. Aprenderá que transparência simples era mais eficaz do que explicações longas. Um encontro decisivo aconteceu na presença de Patrícia, Helena e dois avaliadores externos. Miguel brincava no tapete enquanto os adultos conversavam. Em determinado momento, levantou-se, caminhou até Augusto e sentou no colo dele, sem pedir. Continuou brincando ali, tranquilo. O gesto foi registrado, não como prova emocional exagerada, mas como comportamento espontâneo de segurança. Patrícia observou em silêncio. Sabia o peso daquele momento. Augusto foi questionado sobre limites, disciplina, frustrações futuras. Falou com honestidade. Disse que ainda aprendia, que errava, que ajustava. Não se colocou como perfeito. Assumiu que a relação era construída no cotidiano. Essa postura gerou respeito. Não havia promessas irreais, apenas compromisso contínuo. Miguel começou a expressar sentimentos com mais clareza. Dizia quando estava triste, quando ficava bravo, quando sentia saudade do orfanato. Augusto acolhia cada fala sem minimizar. Explicava que era possível sentir muitas coisas ao mesmo tempo. Essa validação emocional ajudava Miguel a organizar o mundo interno. Uma situação delicada surgiu na escola. Um colega perguntou por que Miguel não morava com os pais. Miguel ficou confuso, não respondeu. À tarde, trouxe a pergunta para casa. Augusto respirou fundo antes de responder. Explicou que famílias podiam ser diferentes, que algumas se formavam de outras maneiras, e que o mais importante era cuidado e presença. Miguel escutou atento. Não demonstrou angústia, apenas curiosidade. Patrícia depois reforçou que essa conversa foi conduzida de forma adequada à idade. A rede de apoio começou a se consolidar. Marta visitava a casa ocasionalmente, mantendo o vínculo afetivo de forma saudável. Helena telefonava para saber como Miguel estava. Essas conexões davam continuidade à história do menino, sem rupturas bruscas. Augusto entendeu que não precisava apagar o passado para construir o presente. No trabalho, Augusto enfrentou uma decisão difícil.
Um projeto importante exigiria viagens frequentes. Ele recusou. A escolha teve impacto financeiro e simbólico. Alguns colegas questionaram. Augusto manteve a decisão. Sabia que aquele período exigia presença. O sacrifício era real, mas assumido com consciência. Miguel demonstrou avanço significativo em uma nova avaliação psicológica. Conseguiu participar de atividades estruturadas, seguir instruções, lidar com frustração moderada. Patrícia explicou que esses indicadores apontavam para segurança emocional e capacidade de vínculo estável. Augusto ouviu com atenção, mas manteve cautela. Sabia que o processo não se resumia a relatórios. Uma noite trouxe um momento marcante. Miguel acordou e caminhou até o quarto de Augusto sem chorar. Apenas entrou, subiu na cama e deitou ao lado. Augusto acordou assustado, depois relaxou. Miguel segurou a mão dele e fechou os olhos. Não houve pedido, não houve medo explícito. Apenas confiança. Augusto permaneceu acordado por um tempo, refletindo sobre o caminho percorrido até ali. As semanas seguintes foram preenchidas por compromissos formais. Assinaturas, entrevistas, observações. Cada encontro trazia expectativa contida. Augusto evitava comentar qualquer detalhe com Miguel, mantendo a rotina estável. Sabia que antecipação excessiva poderia gerar ansiedade. Miguel continuava projetando o futuro em pequenas falas. Comentava sobre festas da escola, passeios planejados, datas simples. Essa capacidade de imaginar o amanhã indicava segurança. Patrícia reforçou esse ponto em uma conversa privada com Augusto. Disse que crianças que vivem incerteza constante tendem a não pensar adiante. Miguel pensava. Uma visita técnica final trouxe tensão silenciosa. Os avaliadores observaram a interação, o ambiente, a comunicação. Miguel se mostrou à vontade, buscou Augusto quando precisou, afastou-se quando quis explorar. Augusto manteve postura natural, sem exageros. Não tentou provar nada. Apenas viveu a relação como ela era. Após a saída dos profissionais, Augusto sentiu o peso emocional acumulado. Sentou-se na sala, respirou fundo, fechou os olhos por alguns minutos. Miguel se aproximou, colocou um brinquedo no colo dele e disse que era para ajudar. Augusto sorriu. Aquele gesto infantil carregava uma simbologia profunda. A troca já não era unilateral. Patrícia telefonou dias depois para uma conversa presencial. Não antecipou detalhes. Apenas pediu que Augusto fosse até o local no horário combinado. Ele passou a semana em estado de alerta, controlando a ansiedade. Miguel percebeu a tensão, mas não demonstrou medo. Continuava seguro na rotina. Na conversa, Patrícia falou sobre o conjunto do processo. Destacou avanços, desafios superados, ajustes feitos. Ressaltou o comprometimento constante de Augusto e o desenvolvimento emocional de Miguel. Não usou palavras grandiosas. Falou com clareza e profissionalismo. Augusto escutou com atenção, sentindo o coração acelerar. Miguel, naquele mesmo dia, teve uma pequena regressão. Chorou sem motivo aparente, pediu colo com insistência. Patrícia explicou depois que momentos de transição costumavam provocar respostas emocionais contraditórias. Augusto acolheu sem questionar. Passaram a tarde juntos, lendo livros, brincando no chão. A casa estava diferente. Mais viva, mais usada, mais real. Augusto percebeu que já não conseguia imaginar a rotina sem Miguel. Essa constatação trouxe alegria e também responsabilidade. O vínculo estava consolidado, mas exigia manutenção constante. As decisões finais se aproximavam, e Augusto sabia que, independentemente do resultado formal, algo já havia mudado de forma definitiva. Ele não era mais o mesmo homem que entrou naquele orfanato para fazer uma doação. A vida tinha sido reorganizada a partir de um encontro inesperado, construído com tempo, esforço e escolhas conscientes. Miguel dormiu tranquilo naquela noite, abraçado ao desenho antigo. Augusto apagou a luz, fechou a porta devagar e ficou alguns segundos parado no corredor. Respirou fundo. Sentia medo, esperança, gratidão. Tudo misturado. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde precisava estar. O dia amanheceu claro, com uma luz suave atravessando as janelas da casa. Augusto acordou antes do despertador, ficou alguns minutos deitado,
ouvindo sons tranquilos do ambiente. Não havia pressa, mas havia expectativa. Miguel dormia profundamente no quarto ao lado, abraçado a um travesseiro pequeno, respirando de forma regular. Aquele som simples era suficiente para acalmar qualquer inquietação. A rotina seguiu como de costume. Café preparado com cuidado, pão aquecido, frutas cortadas em pedaços pequenos. Miguel apareceu ainda sonolento, esfregando os olhos, e sentou-se à mesa sem ser chamado. Olhou para Augusto e sorriu. Não era um sorriso de pedido, nem de insegurança. Era um sorriso de reconhecimento. Augusto sentiu o peito aquecer. Patrícia havia marcado uma conversa final naquele dia. Não usará palavras definitivas ao telefone, mas o tom era sereno. Augusto tentou manter a normalidade, mas o corpo denunciava tensão. Miguel percebeu algo diferente, aproximou-se mais, buscou contato físico com frequência. Augusto acolheu, sem explicações excessivas. Sabia que aquele momento exigia presença inteira. No caminho até o local da reunião, Miguel observava a paisagem pela janela do carro. Apontava árvores, comentava cores, fazia perguntas simples. Augusto respondia com paciência, mantendo a voz estável. Cada semáforo parecia durar mais do que o normal. Ainda assim, ele respirava fundo, lembrando-se de tudo que havia sido construído até ali. A sala onde Patrícia os recebeu era conhecida. Miguel caminhou até o tapete e começou a brincar com os brinquedos disponíveis, como se aquele espaço também lhe pertencesse. Augusto sentou-se, mantendo a postura tranquila. Patrícia iniciou a conversa falando do processo como um todo. Relembrou os primeiros encontros, os desafios iniciais, as avaliações, os ajustes feitos ao longo dos meses. Falou sobre o compromisso de Augusto, sobre a constância, sobre a capacidade de reconhecer limites e buscar orientação. Destacou o desenvolvimento emocional de Miguel, a segurança demonstrada, a capacidade de vínculo, a recuperação rápida diante de frustrações. Cada palavra era dita com cuidado, sem exageros, mas com clareza. Augusto ouvia em silêncio, sentindo o coração acelerar. As mãos estavam apoiadas nos joelhos, firmes, mas levemente tensas. Miguel, em determinado momento, levantou-se e foi até ele, sentando no colo sem pedir. Continuou brincando ali, tranquilo. Patrícia observou o gesto, respirou fundo e prosseguiu. Ela explicou que todos os critérios haviam sido analisados com atenção, que o processo respeitou cada etapa necessária, que não se tratava de um fim, mas de uma consolidação. Usou palavras simples, diretas, sem rodeios. Disse que a decisão reconhecia oficialmente aquilo que já estava claro no cotidiano. Miguel pertencia àquele lar, e Augusto estava preparado para exercer esse papel com responsabilidade e afeto. Augusto sentiu os olhos marejarem. Não falou imediatamente. Precisou de alguns segundos para organizar a respiração. Quando conseguiu, apenas agradeceu. Não com discursos longos, mas com sinceridade. Patrícia respondeu com um sorriso discreto, profissional e humano ao mesmo tempo. Miguel não compreendia todos os detalhes, mas percebia a mudança no clima. Olhou para Augusto, tocou o rosto dele com a mão pequena e disse que queria ir para casa. Augusto sorriu, assentiu e o abraçou com cuidado. Não houve celebração ruidosa. Houve quietude, pertencimento, verdade. No caminho de volta, o céu parecia mais aberto. Augusto dirigia com atenção redobrada, sentindo uma leveza diferente no corpo. Miguel cantarolava algo indefinido, batendo os pés no banco. A normalidade daquele trajeto era o maior presente. Em casa, Augusto preparou o almoço com calma. Miguel ajudou como pôde, lavando tomates, espalhando água pela pia, rindo. Não havia pressa em contar nada. A vida seguia, agora com um reconhecimento que não mudava a essência, apenas a fortalecia. À tarde, Patrícia telefonou para reforçar orientações finais. Falou sobre acompanhamento contínuo, sobre fases futuras, sobre a importância de manter a rede de apoio. Augusto ouviu com atenção, anotou mentalmente cada ponto. Sabia que o cuidado não terminava ali. Apenas entrava em uma nova etapa. Miguel passou o dia mais afetuoso. Buscava Augusto com frequência, sentava perto, encostava a cabeça. Não havia ansiedade, apenas proximidade. Augusto respondeu com presença plena. Não tentou conter a emoção, mas também não a transformou em peso para a criança.
Ao entardecer, saíram para um passeio curto pelo bairro. O sol começava a baixar, pintando as ruas com tons quentes. Miguel caminhava segurando a mão de Augusto, apontando coisas simples. Uma árvore, um cachorro, uma bicicleta. Augusto caminhava no mesmo ritmo, sem acelerar. No parque, sentaram-se em um banco. Miguel observava outras crianças brincando, depois olhou para Augusto e perguntou se eles voltariam ali outro dia. Augusto respondeu que sim. Miguel sorriu, satisfeito com a resposta. Planejar o amanhã já não causava insegurança. Em casa, o ambiente parecia diferente. Não fisicamente, mas emocionalmente. Augusto percebeu que já não sentia o medo constante de errar. Sabia que erraria, mas também sabia que havia base para corrigir. A confiança não vinha da ausência de falhas, mas da disposição de aprender. Na hora de dormir, Miguel pediu que Augusto ficasse mais um pouco. Augusto sentou-se ao lado da cama, contou uma história simples, sem grandes conflitos. Miguel ouviu com atenção, segurando a mão dele. Antes de fechar os olhos, disse que gostava daquela casa. Augusto respondeu que também gostava. Não disse mais nada. Depois que Miguel adormeceu, Augusto permaneceu alguns minutos ali, observando o rosto tranquilo, a respiração calma. Pensou no homem que havia sido antes de entrar naquele orfanato, no vazio silencioso que carregava, na rotina previsível. Pensou em como tudo havia sido reorganizado não por um plano elaborado, mas por um encontro inesperado. Levantou-se devagar, fechou a porta com cuidado e foi até a sala. Sentou no sofá, cercado por brinquedos, livros infantis e desenhos coloridos. Sorriu sozinho. Não era a vida que imaginara, mas era a vida que escolhera construir. Os dias seguintes foram de ajustes práticos. Registros, documentos, conversas formais. Tudo feito com tranquilidade. Miguel seguia sua rotina, agora com ainda mais segurança. Chamava a casa de nossa casa com naturalidade. Augusto respondia com o mesmo tom. A relação entre eles não mudou de forma abrupta. Apenas se aprofundou. Havia mais confiança, mais espontaneidade. Miguel passou a expressar sentimentos com mais clareza, a buscar soluções, a lidar melhor com frustrações. Augusto continuava aprendendo, errando, corrigindo, presente. Em uma manhã comum, Miguel acordou cedo e foi até a cozinha. Encontrou Augusto preparando o café. Abraçou as pernas dele e ficou ali, em silêncio. Augusto passou a mão nos cabelos do menino, respirou fundo e sentiu uma gratidão serena. Não havia mais choque, apenas certeza. A história deles não era marcada por gestos grandiosos, mas por escolhas diárias. Por presença constante. Por respeito ao tempo. O vínculo não precisava mais ser provado. Ele existia, sólido, vivo, real. E naquele cotidiano simples, construído com esforço visível e amor consciente, Augusto compreendeu que a maior riqueza que poderia ter não estava nos números, mas naquela mão pequena segurando a sua, confiante de que ali era o seu lugar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Eterno nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.